Meu nome é Roberto Conceição e eu sou um dos colaboradores da Graça Pura. Então, quando eu estava no sistema religioso, né, nos foi ensinado que para o irmão ter comunhão com Deus era necessário que ele fosse batizado, né, com o Espírito Santo. E ser batizado com o Espírito Santo era um objetivo a ser alcançado pelos crentes, né? Não bastava apenas, como eles pregam, né, aceitar Jesus, né, entre aspas, né, que hoje nós sabemos que aceitar Jesus é apenas um jargão, porque nós é que já fomos aceitos por ele desde antes da fundação do mundo. Então, tinha esse entendimento, né, que não bastava apenas estar numa denominação, mas que tinha um outro passo a seguir, né, que era o batismo com o Espírito Santo, né, ou seja, falar em línguas, né, fazer apenas parte de uma denominação não significava que você tinha a comunhão com Deus, né, você fazia parte de um grupo, mas ali quem tinha realmente, segundo eles, essa comunhão com Deus eram aqueles que haviam recebido o Espírito Santo. Então eles faziam aquelas reuniões, muitas das vezes, né, de busca do Espírito Santo, ou no final das reuniões mesmo, haviam aquelas orações, né, de busca de poder, aquela coisa toda, né, e ali era uma tremenda forçação de barra, né, para se falar em línguas, porque aquilo era o objetivo, né, a ser alcançado, né, eles colocavam, incutiam aquilo na cabeça dos abençoados para que eles buscassem, né, através das orações, através daquele momento ali, essa comunhão com Deus. Aqui eles dizem, né, que se evidencia, né, pelo falar em línguas, né, quando algum irmão começa a falar aquele tipo de linguagem, ele recebeu o Espírito Santo. Então, a gente tinha aí esses paradigmas aí a serem superados, né. Então a gente saía dali suado, exausto, e as palavras não passavam do teto, né. Às vezes tentávamos enrolar algumas línguas lá para ver se engrenava aquela coisa, mas não pegava de jeito nenhum. Então, aquilo vinha me intrigando muitas das vezes, né. Eu ficava pensando, será que isso é real? Por que outras pessoas falam daquela maneira, em línguas, e eu não falo, e aquela coisa toda? E, aos poucos, eu não mais fiquei preocupado com isso, né? E falei, vou viver pelo que está escrito na Bíblia, né? Na palavra que está escrito. E deixei aquilo de lado, sem me preocupar com aquilo. E isso me fez muito bem, porque o que me fazia sentir bem, em paz, era, né, o que estava escrito, né? Aquilo que eu entendia naquele momento que estava escrito. E não as supostas buscas espirituais, né, de Deus, ou dessas reuniões que o pessoal chamava muitas das vezes, né, das vigílias, né? Se fazia, né? Não acontecia nada, só desgaste físico e mental, né? E a gente via que a vida não mudava, continuava da mesma maneira, porque a carne não muda, né? Você planta na carne e na carne se colhe. Então, não muda, porque se não mudar o entendimento, não muda, nada muda, né? Continua da mesma maneira. E é interessante que nessas reuniões sempre alguém se levantava, né? Como dizia que era o Senhor que estava falando, começava a enrolar a língua, e daqui a pouco, eis que eu te digo, eis que eu faço, eis que eu falo contigo. Então, sempre tinha isso, né, nas reuniões, né? No final das reuniões, alguém se levantava e profetizava lá, né, dava uma profetada. Mas aquilo nunca se cumpria, aquelas palavras que se profetizavam nunca se cumpria. Então, era uma coisa meio estranha ali. A gente estava ali como que perdido, né? Querendo ter esse elo, né, com o Senhor. Mas a gente na realidade tinha um véu, né? Tinha um véu que nos impedia de ver a glória de Deus, né? E a gente, nessas reuniões, nós sentíamos aquelas emoções, né? Quando cantavam aqueles louvores, né? Da época, né, a gente sentia aquela emoção. E ali nós denominávamos aquilo como presença de Deus, né? Então, aquele momento ali do louvor era um momento tremendo para a gente, digamos assim, ter como se a gente tivesse um momento de muita emoção, né? De muita
satisfação, digamos assim, ainda que sem entendimento, né? Mas achávamos que ali, né, Deus habitava no meio dos louvores, né? Realmente, né, nós louvávamos a Deus, mas assim, na esperança, né, de se ter uma comunhão. Às vezes, quando não acontecia nada ali, ou não sentíamos nada, saíamos frustrados, né? Porque a gente não entendia, né? A gente estava ali para buscar a presença de Deus, como eles pregavam, né? Que Deus estava ali naquele lugar. E na realidade Deus está em todo lugar, né? Mas era assim uma coisa mecânica, né? Que a gente já se preparava para aquilo ali, né? Para estar ali, ver o louvor, depois a pregação e no final aquela oração. Nós nos acostumamos, né? As pessoas se acostumam a viver dessa maneira, né? E achar que ali está tendo comunhão com Deus, né? Não é verdade? Que está tendo, né? Ali aí o pastor depois pegava aquela palavra e ali íamos para casa. Chegava na segunda-feira, no domingo na segunda, né? E aí, agora, como vivia, né? Durante a semana, né? Então é tremendo, pessoal. Isso aí, ó, é uma coisa que, né, a gente viveu ali durante muitos anos. E eu fui um desses animadores de auditório, né? Por várias vezes eu dirigi o louvor lá na denominação em que eu participava. Estava sempre ali, né? Principalmente na reunião dos jovens, né? Sempre participando dos eventos. Estava sempre assumindo a frente, né? dos trabalhos ali naquela denominação, né? Achando, né, que estava fazendo a obra de Deus. E na realidade eu estava fazendo uma obra, né? Mas era uma obra humana, né? Sem entendimento, né? Uma obra que não dava frutos para Deus, porque fazia segundo aquele entendimento que a religião me ensinou, né, que eu devia estar ali cumprindo, né, aquelas reuniões, né, ia em quase todas, escola dominical, reunião de jovens, reunião de oração, culto da manhã, culto da noite. Então eu estava sempre ali como um membro ativo daquela denominação, né, e assim é o sistema, né, ele prende as pessoas, né, por aquilo que eles ensinam, que acham correto, né? Eles tentam domar, né, a carne humana através de eventos, né? Aquilo se torna como um clube, né? Onde as pessoas vão ali e participam, né, daquelas reuniões achando que estão se alimentando, né? Mas na realidade estão se aprisionando, porque cada vez que a pessoa participa, ela vai absorvendo, né, aquele conhecimento que é pregado ali, e ela vai se comprometendo com aquele sistema. E para sair é difícil, só o Senhor, né, para retirar o véu e fazer com que a pessoa veja a glória de Deus. E estando ali, né, às vezes me chamavam, né, para trazer uma palavra, e era um pouco complicado, né? Era um pouco complicado falar alguma coisa ali da Bíblia, porque ficava muito a nível mental, né, aqueles versos bíblicos que a gente conhecia, né, versículos isolados, né, às vezes falava as coisas sem o contexto, né, tentando explicar da minha maneira, né. Eu era cheio da letra, mas vazio, né, vazio do verdadeiro conhecimento de Deus, né. Até os cursos ali de teologia que eu fiz não me ajudaram a ver que eu tinha um véu, né, um véu religioso, né, que impedia de ver a glória de Deus. Até que, em um maravilhoso dia, ao ouvir um programa através de uma emissora de rádio, eu pude realmente conhecer, né, o que é o Evangelho da Graça. Né? Eu pude realmente ver a glória de Deus, né, entender, né, o sacrifício de Cristo, tudo que Cristo fez ali na cruz. Né, eu pude compreender, né, que Ele fez um sacrifício perfeito, né, entregou-se a si mesmo, né, para que através do seu sacrifício, né, nós pudéssemos, né, os filhos de Deus pudessem se reconciliar, né? Ele nos reconciliou, né, com o próprio Deus, né? Então, a obra maravilhosa, a obra que Cristo fez, e nós, ao entendermos, né, esta obra, o véu cai, né, aquele véu religioso, né, os méritos humanos, tudo aquilo que a gente achava que fazia, né, que estava fazendo a obra de Deus, aquilo tudo cai por terra. É uma obra sem valor, né, uma obra de palha, né, que ali de uma hora para outra, apenas ao ouvir o Evangelho, aquilo tudo se dissipou, né, não vi que não tinha mais valor algum, né, porque agora sim, né, com os olhos do entendimento iluminados, aí sim eu pude realmente entender, né, a minha verdadeira identidade espiritual, né, em Cristo Jesus, né,
de um predestinado, né? De um filho de Deus amado, de um que não sabia, né? Não entendia, né? A maravilha que é saber que nenhuma condenação há, né? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Para aqueles que entendem, né, o sacrifício de Cristo, né? Para esses eles não veem mais condenação porque entendem o sacrifício que Cristo fez. Então aquelas reuniões que nós fazíamos e participávamos, né? Só aquele momento a gente ficava ali, louvava, mas saía vazio, né? Com aquela consciência de erro, e que a gente estava sempre, né, achando que estava devendo, né? Devendo a Deus, né? Andava frustrado muitas das vezes, né? As coisas não caminhavam na vida da gente, apesar de estar ali naquele local, né? Então era um pouco complicado, né? Havia muito conflito, né? E foi então que, ao ouvir o Evangelho, né, esse véu caiu, né, conforme disse, né? Eu pude realmente entender a obra que Cristo fez ali, né? E desde esse dia, né, passei a reinar em vida, a viver no reino de Deus, né, na sua plenitude, né? Entender e crescer, né, cada vez mais nessa graça e nesse conhecimento. E hoje já fazem mais ou menos 25 anos, né, que eu ouvi esse Evangelho, e estou muito feliz, né, muito feliz por isso, né. Minha vida mudou completamente, porque hoje entendo que sou com o Senhor, e nada e nem ninguém poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus, graça e paz.